Bom dia, alunos do sexto ano que está aí, acordadinho já, nessa manhãzinha chuvosa de São Paulo, para assistir a primeira aula do dia que eu tenho o prazer de apresentar, junto com a professora Daniele, uma aula de língua portuguesa. É bom começar o dia assim, não é? A aula de hoje tem como título Desenvolvendo os Gêneros Textuais. E sabe qual é o tema? Tipo e gênero textual sexto ano. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, a situação de produção e as características do gênero. Como eu disse, eu serei a moderadora, a professora de vocês é a Daniele. Bom dia! Bom dia, Mônica. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Primeira aula do dia, hein? Bora lá? Hoje não vai ser tão animada como o Cartoon, né? A aula do Cartoon foi o máximo. Várias mensagens, vários elogios. Vocês colocaram muitas coisas lá no YouTube, fiquei bem feliz. Mas, para começar a aula, eu vou mandar os beijinhos aqui, tá? Não consigo mandar para todo mundo de novo. Ainda é da nossa aula, viu, Mo? Lembra da nossa aula da semana retrasada? É muito carinho, não é? É muito carinho. Então, assim, ó, Rafael, Júlia Khalid, Saane, Ana Gonçalves, Fernanda, Maria Clara, Gabriel Diniz, Mariane, Yasmin, Camila, Priscila, Sandra, Mariara, Alessandra e Sara. Cuidado. A Libras não vai conseguir fazer todo mundo. É muito nome. Tem que ser rapidinho, se der tempo eu falo os demais, certo? Então, bora começar a nossa aula de hoje? Eu sempre pergunto aqui, qual é o gênero textual que a gente está abordando na aula de hoje, né? Algum aluno me escreveu lá no YouTube, eu não entendi, Pro, o que é esse gênero textual? Olha lá, hoje eu vou explicar o que é esse gênero textual, o que é um tipo textual que vários professores falam, principalmente os de língua portuguesa. Então, vamos para os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá. Primeiro objetivo, aprofundar-se nos estudos sobre o gênero textual. E o segundo, ampliar estudos sobre tipo textual. Ok? Facinho. Vamos abrir o chat? E vamos começar aí com uma interaçãozinha. Você consegue definir para mim o que é um texto? Como eu quero uma respostinha mais elaborada do que sim e não, tá? O que é um texto aí para você? Eu vou dar 2 minutinhos, tá bom? 2 minutinhos. Várias respostas, hein, Mônica? Muitas respostas. Muitas. E assim, todas girando em torno de um eixo comum. Vocês falam muita palavra? Escrita, escrever. Olha, Natália nos disse, é algo escrito em várias linhas. Tiago José fala assim, o texto é uma história. O Tirian Yuji, acho que é esse seu nome, Tirian, é uma junção de palavras que formam frases, mas aí tem muito mais o Cauã.
A Frase Cauane, aparece muito, né? a Cauane, palavra. um conjunto de palavras é um texto. Ok. Então, hoje a gente vai desmistificar isso, certo, Mônica? Com certeza. Hoje, de uma vez por todas, vocês vão aprender o que que é texto. E aí não tem desculpa. Então, vamos seguir aí. Pode deixar o chat aberto e a gente já começa aí. Não vou responder logo agora, tá? Mas pensa bem. Olha aí, tem uma imagem A e tem uma imagem B. É complicado porque tem um pessoal de Libras, né? Mas olha com atenção, na imagem A temos um casal dançando. O que será que eles estão dançando? Não vou falar aqui para não dar a resposta, tá? Mas tem um casal dançando. Quem for aí para Libras pode tentar explicar mais ou menos para eles conseguirem responder. E na B a gente tem, parece que um papel com uma flor em cima. O que será que é esse papel? Também não vou dar muita dica, mas olha o papel, olha a letra, né? Olha, de repente, o carinho que tem por trás. Então, aí, respondendo a um, o que você vê nas imagens A e B? Pode já ir respondendo, tá? Estou aqui de olho. E a 2, elas podem ser consideradas texto? Então, 2 minutinhos também. E aí, Mônica? Várias respostas. A primeira, o que você vê nas imagens A e B? Vamos por partes. Tá. A imagem A está aqui. Está aqui eles estão numa briga. Alguns dizem que é tango, como Rafael, a Rebeca, o Ezequiel falam que é tango. A Camila. A Camila. Agora a gente tem aqui Fábio Gabriel dizendo que é uma valsa. Samuel dizendo estão dançando uma valsa. Então, assim, são essas duas respostas que a gente E quem tem não mais. respondeu o estilo da dança colocou uma dança, né? Boa, colocou uma dança. Foi bem genérico. Tá. E a B? A B, vários dizendo que é uma carta. E tem alguns falando que é uma carta romântica, uma carta com uma rosa em cima, como disse a Evelyn. A Gabriele. É uma flor sobre a página de um livro. Gabriele, você viu um livro aí? É um livro, Pro? Então, vamos lá. Então, sim, na A nós temos uma... Melhor, eu não vou responder agora. Não, porque eu vou voltar ainda aí, eu mas não vou responder. ainda tem a 2. Elas podem ser consideradas texto? Vários dizendo, acho que não. Edmilson disse, eu acho que não. Então, eu vou segurar a resposta, tá? Porque eu voltei com esse slide em algum momento, e aí a gente vai abordar. Pode fechar o chat agora, que agora é hora de prestar atenção. Então, seguinte, o que é um texto, né, gente? Porque vocês falaram aí que essas imagens, por exemplo, não são textos. Muitos deram a definição de texto como palavra, certo, Mônica? Certo, eles imaginam sempre aquilo que está Palavra, escrito. parágrafo escrito, né? É Exatamente. Então, o que é um texto, tá? A definição de texto, pode colocar aí na tela.
pode ser bem abrangente, tá, gente? Então, assim, vocês vão ver várias definições de texto, mas todas com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito, ok? Mas, para simplificar, podemos pensar assim. Tudo que tem sentido completo e pode ser interpretado é um texto. Então, por exemplo, eu entendi qual dança era aquela, amor? Eu entendi. Ah, sim. Eu entendi que é uma dança em casal. Uma dança em casal. Posso falar uma coisa, Pode. Pro? Eu, às vezes, penso muito assim, mensagem. Mensagem. Quando tem aquele casal dançando, a gente teve uma mensagem? Tem uma mensagem, de repente quis transmitir alguma coisa com aquilo? Eles Eu estavam consegui dançando entender, na rua. né? Por exemplo, vamos levantar uma outra hipótese aqui. Uma placa de trânsito, aquilo é muito óbvio e eu não quis colocar, mas uma placa de trânsito poderia ser um texto? Abra o chat aí, vão respondendo para mim enquanto eu termino aqui. Boa, professora. Tá? Então, uma placa de trânsito. Será que uma placa de trânsito pode ser um texto? Aquela placa que não tem nenhuma palavra, Pro? Por exemplo, aquela que tem um ezinho e um tracinho, né? Boa. O que será que ela quer dizer pra gente? Proibido estacionar. Tem algumas que só tem desenho, não é? Tem algumas que só tem desenhos, né? Animais, por exemplo. Isso. O que elas querem dizer? Elas passam alguma mensagem? Mais uma, Pro. E o semáforo? E o semáforo? Será que o semáforo é um Que texto? não tem imagem nem nada, só a cor. Só a cor. E aí, o que eles estão respondendo, Mo? Bom, sim, é um texto não verbal. Quem disse que é texto não verbal? Deixa-me ver. Foi a Bárbara. Então, começamos a ter uma luz. A Maria Fernanda disse assim, é um texto visual. Olha, então, gente, é bem aquilo. Se tem uma mensagem, como a Mônica falou, se transmitir um sentido, se eu conseguir interpretar, eu sei o que ela quer me dizer. Sim, é um texto. O semáforo tem verde para andar, amarelo para prestar atenção, porque vem o vermelho que é para parar. Né? A placa de trânsito com o E e o tracinho. Proibido estacionar. Então, assim, não precisa estar escrito aquele sinalzinho assim que tem no hospital, Isso. né? Silêncio. Todo mundo sabe que é silêncio. Tem uma enfermeirazinha, um desenho. Então, tudo aquilo é um texto, certo? Então, coloca aí na lousa de novo a definição. Na lousa é ótimo. Na tela. Até o fim do ano eu aprendo que é tela. É a lousa digital. Pois é. Há textos verbais, não verbais e mistos, que no caso multimodal, certo? Então, como alguém mencionou, a placa é um texto não verbal. Foi quem? A Fernanda? A Maria Fernanda, Maria sim. Fernanda, muito bem. O tango, por exemplo, será que é um texto verbal, não verbal? A carta, será que era um texto verbal, não verbal? E aí? Aí, continuando. Texto é uma manifestação da linguagem emitida ou produzida por um emissor e recebida e interpretada por um receptor. Oi, Pro. Emissor, quem emite a mensagem, né? E receptor, quem recebe a mensagem, certo? E a última aí, seu nível de linguagem pode ser formal, coloquial, informal ou técnico. Então, eu posso falar de uma forma mais coloquial, do nosso dia a dia, ou eu posso usar a norma padrão, né? Utilizar uma mais formal, ou, de repente, uma linguagem técnica que quem entende é mais destinada àquela linguagem, né? Então, assim, é amplo. Quer falar, amor? Tem uma dúvida aqui de uma aluna, muito pontual, muito legal. A Nicole Guerra, ela fala assim, a dança pode significar os sentimentos como um texto? Ela quis perguntar se o sentimento é considerado uma mensagem. Olha! Muito boa essa pergunta. Nossa, maravilhosa. E a gente vai responder ela agora. Então, seguinte, gata. Vamos responder essa pergunta aí. Vamos voltar lá para aquele slide. Lembra, Mônica? Lembro. Então, para quem é cego aí e não enxerga, agora a gente vai descrever a imagem, tá? Mônica, descreva para mim a imagem aí que você vê na A. Ótimo. Na primeira, nós temos duas pessoas, assim, muito bem vestidas. Tem um homem, que ele está todo em traje social, terno, calça de tergal, e ele está com um chapéu, gente. Um sapato bem bonito também, Branco social, sapato, né? branco, Parece um não é? bico. E a moça que está dançando com ele tem um vestido vermelho, assim, bastante esvoaçante, parece que está passando um vento ali, o movimento está pegando no vestido dela. E eles estão dançando numa rua, em frente a uma casa. Exatamente. Então, por que muitos colocaram tango? Porque realmente o tango, primeiro que pela posição que eles estão, né? É verdade, eu É um esqueci passo. de dizer. Eu não esqueci vou de me dizer. atrever a falar qual passo é, não, porque... É que o tango é assim, eles entrelaçam as pernas, então é exatamente isso que a gente está vendo. Doppler? Não, não era esse o nome do passo. Eu não vou falar qual era o passo, não, porque eu não entendo disso. Passo Mas- doble? Não tinha Será? um passo assim? Tem sim. Então, tem um passo aí bem característico do tango, né? A postura dela, até as cores, né? Porque quando a gente vê tango, sim, tem essa cor mais forte, vermelho, E preto, eles se olham bem roxo. nos olhos, olha que legal. Exatamente. Então, quem acertou aí que é uma dança e que era tango,
E o Certíssimo. sentimento que passa, o tango ele é muito Expressivo romântico. também. E ele é muito romântico, é toda uma hora da conquista. O Ele é tango é... forte, é uma dança forte, inclusive, Sim, né? Que sim. passa uma sedução, tá? É muito E característica é da um e Argentina, a né? O tango. dança o tango é a dança da Argentina. E assim, passa um sentimento, a gente capta ali que eles estão ali naquele romantismo, e isso é um texto. A dança sim é um texto. Pode fechar o chat para mim, por favor. Bom, vamos prestar atenção aqui, povo. E a B? A B, a gente tem um papel que parece um papel mais envelhecido, né, Mônica? É, para causar um efeito na foto bonito também, mas temos ali uma caligrafia. Teve vários alunos que colocaram, viu, professora? É uma caligrafia. É que a caligrafia, ela ali é bonita, parece que foi escrita com uma caneta diferente, com ponta bem Caneta fina. tinteiro, né? Não Não parece? Dá uma expressão de ser parece? antiga. E a flor, muitos remeteram ao amor, né? Mas poderia ser uma flor, de repente, para a mãe, para Poderia. alguém com carinho, sei lá, um amigo, não Uma carta sei. para sua avó. Exatamente. Então, assim, mas sim, acertou também quem colocou que era uma carta. E eu coloquei com uma flor, porque tem esse outro elemento também, né? Não é só a carta em si. Tem o elemento da flor que vocês tiveram várias interpretações. Então, olha como as imagens importam e contam. Ela transmite realmente uma mensagem, certo? Certo? E a 2, elas podem ser consideradas texto? Sim, meus amores, elas podem. Só que aí, eu tenho um texto não verbal, né? Que alguém colocou Maria Fernanda, se eu não me engano. E a B, eu tenho um texto, eu coloquei verbal, mas se eu for analisar a flor ali, que também está transmitindo uma mensagem, poderia ser misto, não poderia, Mônica? Isso, exatamente. Então, Poderia. a carta em si é verbal, só que a flor, até o É papel, a o flor. selo, A a flor tem uma caligrafia. mensagem. Ela mostra um afeto. Exatamente. Então, a gente poderia até arrumar e pensar assim, pô, é um texto misto. Então, vocês fizeram, tá vendo? Eu refleti também sobre isso, certo? Então, continuando aí. Aí, vocês vão responder agora. Você já ouviu falar em tipo textual? E você acredita que tem alguma diferença quando eu falo tipo textual e gênero textual? 3 minutinhos, porque eu acho que eu quero uma resposta mais elaborada aí, principalmente na segunda, certo? Então, você já ouviu falar em tipo textual? Sim ou não? Claro, essa é a resposta. E você acredita que tem alguma diferença entre tipo textual e gênero? Explica para mim qual que é essa diferença. Não vai responder só sim, pro, tá bom? Já voltamos, 3 minutinhos.
Bom, vamos lá. Eu vi que tem várias respostas, mas a gente até cortou um pouquinho antes porque elas se repetem. E só uma dica, viu, Luana Alves? Não é para escrever esse tipo de coisa no chat, tá bom, gatinha? Bora lá, Mônica. E aí, resposta? Que será que ela escreveu, gente? Agora eu tô curiosa. Eu perdi. Nada demais, mas ela Tá. colocou um monte de carinha assim, e não tem a ver com a aula, né, Lu? Não tem. É verdade. Olha, esse daqui, polêmico. Vários falando, eu não sei, eu não sei. Tiago Alex fez uma pergunta, professora. Eu anotei aqui, deixa eu só falar dele. Ele Deixa. falou, professora, a música é um texto? Olha que interessante essa. Vou responder já, mas vamos para as Ah, respostas. você vai responder já já? Vou. Então bora lá, porque você vai unir as duas Vou. explicações? Oh, boa. Paola Andrade foi bem sincera, eu já ouvi falar, tem os dois, mas eu não sei qual que é a diferença deles. A Lilian, sim, já ouvi falar? Já. Você acredita na diferença? Sim, acredito, mas o que que é? Ai, os dois significam a mesma coisa. Eu gostei quando as respostas foram assim: tipo textual é um tipo e gênero é um gênero. A Natasha fala aqui, ó. Eu já ouvi falar também. Tem muita diferença entre tipo e gênero. Mas não respondeu qual. Pois é, então vocês estão vendo como a aula de hoje é importante? Eu justamente pensei, ela não está, já dando uma dica aí, professora, essa aula não está no caderno do aluno, né? Mas como a gente trabalha muito com a tipologia, que eu vou explicar já o que que é, e eu sempre pergunto para o aluno que gênero textual é esse, que é uma linguagem que hoje nós damos muito, o aluno tem que aprender, né? A gente tem que se familiarizar com isso, certo? Então, voltando aí à pergunta, de quem que foi a pergunta da música? Olha, eu acabei de ver aqui que são duas pessoas que perguntaram semelhantemente. Tiago Alex perguntou se a música é um texto e a Yumi Caroline pergunta também se a dança pode ser considerada um texto. Tá, a dança a gente acabou de responder, né? Então. Agora, abra o chat e vocês vão pensar junto comigo aí, raciocinando e respondendo. Vamos gastar todas as 15 respostas hoje. Meu Deus, Ju, a Ju vai brigar com a gente. Então, é o seguinte, amores, o que que a gente tem para pensar aqui? A música, ela te transmite uma mensagem? Ela te faz refletir em alguma coisa? Quem nunca, hein, Mônica? Ouviu Pois uma é. música e lembrou de algum momento do passado? Ou melhor, Ou de alguém? ou melhor, podemos perguntar, o rock traz a mesma mensagem que o samba? Exatamente, traz a mesma mensagem, ou que qualquer outro estilo musical, né? E a dança, a mesma coisa. Ela te transmite uma mensagem. Quem nunca se emocionou vendo uma dança, um balé clássico ou qualquer outro estilo? Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. Aí vocês respondam para mim. Pensando nisso agora, música e dança, elas são textos? Hein, Mônica? O que eles estão colocando? Vários falando sim, mas ainda tem. Sofia dizendo, não sei. O Miguel Renato fala, no. Não. Então, Miguel e Sofia, tá na hora de agora, quando a gente for ouvir uma música, ver uma dança, a gente prestar atenção na mensagem, porque sim, elas transmitem uma mensagem. Inclusive, a dança, elas têm até uma história por trás disso. Eu acho que as professoras de educação física podem falar melhor, porque é um eixo temático da área de educação física, mas tem uma história, tem uma narrativa. Tá aqui nossa professora maravilhosa de educação física concordando comigo. Então, amores, certo? Então, assim, tem sim uma mensagem, vamos prestar mais atenção nisso, né? A questão que eu acho, o cerne da questão é que eles ficam assim, a dança é texto. E onde que tá o texto? E onde que tá a palavra? Onde que Onde que tá a palavra? Não tem que ter palavra. Não Aí que tá. precisa. É mensagem, não é palavra. É não É verbal. interpretação. Lembra? Verbal, não verbal ou mista. Então pode ser não verbal, pode não ter palavra, certo? Então, continuando aí. Agora pode fechar o chat. Foca aí na tela. Por dentro do conteúdo. Até aqui vimos muitos gêneros textuais, como notícia, reportagem, biografia, curiosidades e anúncio publicitário, relato pessoal, charge e cartoon. Abordamos todos esses nas nossas aulas, certo, Mônica? Uhum. Mas você sabe realmente o que é um gênero? Eu não vou perguntar de novo, porque vocês já responderam, né? Eu até coloquei aí, ó, essa imagem que é bem para pensar, porque é isso que está acontecendo agora. Vocês estão abrindo a cabeça Boa. e tendo vários questionamentos aí, né? É bom ter questionamento. Não É precisa muito entender bom. logo de início, não é? Exatamente. Então, assim, essas perguntas que vocês vão colocando, além do que a gente está dizendo, é bem legal, porque é como vocês estão entendendo, né? O raciocínio de vocês. Então, seguinte, vamos conceituar aí, já que muitos falaram que não sabia o que era gênero ou não sabia diferenciar, Verdade. tá? Coloca na tela aí. Gêneros textuais são estruturas de textos próprias com linguagem, contexto, finalidade e função social. Cada gênero textual pertence a um tipo de texto: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. E, algumas vezes, podemos encontrar um gênero textual com características de mais de um tipo textual. Nossa, falou um monte de coisa, mas eu não entendi nada. Aí, eu fiz isso aqui, ó, para ver se facilita. Coloca aí na tela.
Vamos pensar o seguinte. Vamos olhar primeiro para a imagem, Mo. Então, eu coloquei um círculo lá, né? Pintei de azul. E coloquei esse círculo como sendo tipo textual. Tudo bem. Então, significa que ele é mais amplo. Vamos pensar no conjunto de matemática. Nossa aula hoje está bem multidisciplinar aí. Aí, eu coloquei várias estrelinhas, porque os gêneros textuais na língua portuguesa são estrelas. Porque elas brilham na nossa aula, certo, Mônica? Certo. É a partir delas que a gente cria a aula. Deles, dos gêneros. E eu coloquei as estrelinhas como gênero textual. Então, é o seguinte, dentro de um tipo textual, eu tenho vários gêneros textuais, tá? E aí eu coloquei, tipo textual é algo mais amplo. Dentro dele encontramos vários gêneros, que é o que eu acabei de falar. Os gêneros, por exemplo, conto, fábula, novela, pertencem a qual tipo? Eu falei bem rapidinho o nome dos tipos. Ai, Pro, eu vou ter que decorar. Isso você não vai decorar, isso vai ficar intrínseco. Ou seja, vai ficar dentro de você. Você vai aprender assim, com a prática. Lembrando que é com a prática, tá? Então, se eu tenho um conto, se eu tenho uma fábula, uma novela, tudo isso pertence ao mesmo tipo, que é o tipo narrativo. Por quê? Por conta das características que eles têm em comum. Então, alguns gêneros textuais apresentam características similares, viu, Mo? Agora eu estou pensando. Você disse conto, fábula, novela. O conto, a fábula e a novela contam histórias, só que cada um de um jeito. Exatamente. E elas têm aqueles elementos da narrativa, lembra? Sim, Personagem, lugar, tempo, espaço. Tem Exatamente. foco na narrativa. Enredo, clímax e aí vai. Então, assim, todas elas têm as mesmas características, de certa forma, os mesmos elementos. Aí pode não aparecer todos, mas vai ter essa característica. E ainda tem a função social. O que é a função social, Pro? Dentro da sociedade, cada texto tem uma função. Por que ele existe? Por exemplo, por que criamos o e-mail? Por que criamos o WhatsApp? As mensagens aí eletrônicas. Sim. Vamos pensar, bula de remédio, atestado médico, declaração escolar. Todos esses são... Receita, né? Porque às vezes eles pensam só os que são estudados assim dentro dos livros didáticos, mas não. Rótulo de produtos que eles compram no mercado. Todos esses são textos. Então, assim, eles têm uma função na nossa sociedade, eles servem para alguma coisa. Então, coloca aí na tela. A função social dos textos narrativos, no caso, é entreter. Mas cada gênero tem sua função, finalidade, característica própria. Porque, por exemplo, uma novela. Por que eu assisto uma novela? Não é para ficar analisando lá, quebrando minha cabeça. Não é para distrair, é para entreter, para esquecer do mundo às vezes. Obviamente que às vezes a gente acaba lembrando por causa das personagens, né? Um conto também, gente, é para eu mergulhar naquela história, me entreter com aquela história, me familiarizar, enfim, certo? Então, assim, esse é o objetivo. Ai, Pro, ainda está confuso. Vamos lá. Agora eu vou explicar cada tipo. Hoje é uma aula que realmente tem bastante informação, né? Mais do que chat, só que é uma aula extremamente importante. Então, vamos lá. O que é o tipo? Tipo é um conjunto de gêneros textuais com funções sociais. Eles são finitos e instáveis, tá? Então, a gente tem aí o primeiro tipo, narrativo, que eu acabei de explicar. Ele apresenta informações como sequência temporal, variação de espaço, entrelaçamento de personagens. Função social dele, proporcionar prazer no sentido de entreter, tá, amores? E desenvolver a sensibilidade artística. O segundo tipo, não vou focar mais no narrativo, porque a gente já falou bastante. Descritivo. O nome já diz, né? Descritivo. O que ele faz? Descreve, certo, amor? Descrições. Então, os textos descritivos são baseados nos detalhes e nas características do que está sendo descrito, ok? Função social, classificar, localizar, organizar informação, conhecer e transmitir informação de caráter geral. Quem nunca aí viu um conto que tinha muita descrição? Por exemplo, eu vou falar da Mônica. A Mônica, aquela menina do cabelo cacheado que usa óculos, que hoje está de preto com uma blusa cinza, tem uma descrição. Só que aí eu vou analisar. Ué, Pro, então o mesmo gênero pode ter mais de um tipo? Pode. Só que eu tenho que enquadrar ele em um. O que vai prevalecer ali? A descrição ou a narração? No caso do conto, quase sempre a narração, gente, porque tem muitos elementos narrativos, tá? Pro, então me dá um exemplo de texto descritivo. Não vou dar, sabe por quê, Mo? A gente vai fazer exercício. Então, por enquanto, eu só estou jogando ideias. Depois eu vou dar mais exemplo. Continuando aí na tela. Próximo tipo, expositivo. Preocupa-se basicamente na transmissão de informações. É um texto, não teto, tá? Pelo amor de Deus. É um texto informativo. A maior não é mais. Pior que eu arrumei isso na minha folhinha e esqueci de chegar aqui e arrumar.
A maior parte dos textos jornalísticos é do tipo expositivo. Olha aí, textos jornalísticos, quantos a gente já viu? Vários. Não vou falar agora, não. Qual que é a função social? Refletir, ensinar, aprender e discutir ideias. Então, ela expõe algum fato que aconteceu, só que tem a função também de fazer eu refletir sobre eles, ok? Ok. Então, seguinte aí. Mais 2 tipos. Argumentativo. Distingue-se do expositivo pela presença de uma tese, uma argumentação. Tese é o ponto de vista do autor, certo, pessoal? Vocês vão aprender isso, eu acho que mais para frente. O ponto de vista, no caso aí, é defendido em um texto por meio de argumentos. Então, assim, mãe, me dá 10 reais? Aí a mãe fala, pra quê? Você quer? Exatamente. Aí a criança fala assim, mãe, porque sim, eu preciso. Isso não é resposta. Exatamente. Então, assim, ela não utilizou um bom argumento. A gente já fez uma aula dessa, né, Mônica? Já. Então, assim, eu tenho que utilizar um bom argumento que vai convencer a minha mãe. Então, o texto argumentativo vai prevalecer essa questão dos argumentos, da opinião, certo? Então, volta para a tela aí. Qual que é a função social? Conhecer. Por que eu coloquei o racional? Porque eu tenho que conhecer para depois persuadir. Eu sempre vou persuadir o emocional. Persuadir é convencer. Então, eu tenho que conhecer a pessoa, a quem o meu público, né, o meu destinatário, para aí eu pensar como que eu vou convencer eles, como que eu vou persuadir, certo? E o injuntivo aí, que é o último, que a gente também já viu, né, são aqueles que indicam procedimentos a serem realizados, são abundantes, os verbos geralmente são no imperativo. O que era imperativo mesmo? Aqueles verbos que queimou. Aqueles que fazem um pedido ou dão uma ordem. Exatamente. E aí os textos injuntivos têm a função de quê? Transmitir instruções e regular o comportamento. Será que só pela definição eles conseguiriam me dar exemplos? Eu acho que sim, gente. Vamos acho tentar? Que sim. Bora tentar. Então vamos tentar, amor? Bora. Vamos responder aí no chat. Vamos praticar. Será que você consegue saber quais gêneros textuais pertencem a cada tipo textual? Então, coloquei aí, ó. Pode abrir o chat já. 1. Os gêneros abaixo pertencem a uma tipologia textual. Qual? 1. Conto de fadas. 2. Fábula. 3. Novela. 4. Crônica. Todos esses gêneros pertencem a um tipo só. Qual tipo? Essa está muito, muito, muito fácil, porque eu até deixei um gênero ali que eu já comentei antes. É o injuntivo, que é a A, é o descritivo, que é a B, é o narrativo, que é a C, ou é o argumentativo, que é a D? Olha, posso dar uma dica? Eles vão fazer como se fosse um relacione, não é? Eles vão colocar 1B, 2D, 4. Não, amor. Eles vão fazer? Não, todos, 1, a 2, o 3, o 4, Meu todos Deus. são gêneros É que que eu já- pertencem ao mesmo tipo. É que eu já estou olhando o chat aqui. Fica Pro, tranquila, desculpa. relaxa. E aí, a gente tem que responder a, B, a C ou a D. Então já estão Todos esses respondendo. gêneros pertencem a qual tipo? Então Já? responderam, Bruno. Nossa, são muito rápidos. Narrativo, 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 Mateus. Tá, agora eu quero saber por quê. Agora sim. Agora que são elas. Por quê, hein? Dá para responder por quê rapidinho, será? Dá, gente, para responder por que Um que eles são minutinho para C? esse porquê aí. Por que que é narrativo? Um minutinho. Pronto, e aí, Mônica? Boa, bora lá, olha. Todo mundo tinha colocado narrativo, foi tentar explicar. Tá. E basicamente eles falam assim, porque tem um narrador, ó. O Paulo Curia fala, porque uma pessoa narra a história. Narrativo
O Cauã diz, porque conta uma história. Ana Carolina também, pois narra-se uma história. Agora temos uma aqui, interessante, falando assim, Maria Gabriela. Porque na narrativa predomina o texto, ou seja, alguém conta a história. Mas se alguém conta, muitas vezes está só na linguagem oral, não E está uma no novela texto escrito. necessariamente precisa de um narrador que vai contar a história? Muito bem. Né? Uma Às vezes novela não não. tem, às vezes é só a personagem. Então, assim, a Heloísa colocou, porque tem todas as características de uma narrativa. Gostei, Heloísa. Então, gente, eu foquei na narrativa, hein? Então, seguinte, tem todos os elementos de uma narrativa. Num conto de fadas, numa fábula, numa novela e numa crônica, eu vou ter personagens, não vou, Mônica? Claro, todos. Eu vou ter um enredo, não vou? Um enredo, um tema por Um trás de tudo. clímax, um tema, Um né? clímax. Não necessariamente eu vou ter narrador em todos, né? Às vezes pode ser que o narrador esteja presente, às vezes o narrador é observador, mas eu vou ter elementos, tempo, O espaço. lugar aparece bem marcado. Onde se Exatamente, passa a quando história. acontece a história. Então, assim, eu vou ter elementos de uma narrativa. E qual que é a função social desses textos aí? Lembra? Entreter, me distrair. Por que eu pego um livro? Quando eu pego um livro de conto, de fábula, para me entreter, para me distrair. A não ser que, se eu quiser saber mais, eu não vou pegar um livro de conto, Uhum. né? Eu vou pegar um livro com outro estilo, ok? Então, ok aí. Vamos para a próxima. Então, quem colocou narrativo, certa resposta. E a outra? Os gêneros abaixo pertencem a uma tipologia textual. Qual é? Então, aí não é a 1, não, é a 2. Agora eu tenho um relato de viagem. O que é um relato de viagem? Pensa que é um diário que quando você vai viajar, você escreve todo dia nele. Quando os portugueses vieram para cá, tiveram muitos relatos da viagem deles. A carta do achamento. Exatamente. 2, diário íntimo e pessoal. Quem tem diário aí, hein, gente? Eu tinha diário, você tinha diário, é uma coisa Mônica? tão fofinha, eu Pois tive é. também. Currículo, que vocês vão fazer um dia. E a última aí, biografia, que a gente já estudou. Lembra a biografia de Santos Dumont, de Fernando Pessoa? Que tipo é? Injuntivo, descritivo, narrativo, argumentativo. Vou deixar aberto, Mô. Que tipo Vai deixar aberto? Tenta Bora colocar lá. por quê aí pra mim também. Olha, vários colocando B, professora. Por enquanto, o que está predominando aqui é B. Vários colocando Descritivo. Descritivo, B. B. Você está vendo, Pro? Tô vendo. D. A gente... Tá. Então, vamos lá, gente. Acertaram, meus amores. Uhum. Eles descrevem. Então, realmente, no relato, eu vou descrever. Tem muita descrição. O que eu vi, como eu vi. No diário, sobre minha vida, né? Tem a descrição do meu dia inteiro. O currículo tem a descrição das minhas funções, de onde eu estudei, onde eu moro. E a biografia também tem a descrição que a gente já trabalhou. Então, parabéns. Vou correr aqui um pouquinho, que ainda falta um. Opa. Agora temos esse. E agora, Mônica? Receita de bolo, instrução de montagem, O manual, bula né? de remédio e regras de jogo. E aí? Injuntivo, descritivo, narrativo ou argumentativo? Bora, Qual será gente. que é agora? Agora eu tô vendo dúvidas. Agora é. Injuntivo. Vários colocando A aqui, Pro. Alguns B, vi um É. C perdido ali, um É D. que tem C, D. Essa daqui tá bem. Ixi, tá bem dividida. Essa é legal, né? Então vamos lembrar. Narrativo, função de entreter. Eu vou me entreter com uma receita de bolo. Não. Descritivo. A receita de bolo, ela descreve, mas mais do que descreve, o que ela faz? A instrução de montagem, a receita de bolo, uma bula de remédio. Eu Ela nem acho que descreve tanto, não fica falando da cor do bolo. Não jeito do fica, é bolo. verdade, Mônica, perfeito. Ela pode descrever os passos, mas na verdade ela não está descrevendo. Ela está te instruindo. Uhum. Muitas vezes até te ordenando, porque se você não fizer dessa forma, né, dá problema. Exatamente. Então, que tipo que é? Injuntivo. Injuntivo, quando eu tenho uma instrução, lembra? Verbos que denotam ordem. Lembra que a Mônica comentou? Uhum. Né? Então, aí eu tenho o texto injuntivo. Então, é o seguinte, às vezes o gênero textual pode ter características de mais de uma tipologia, mas sempre vai prevalecer um, ok, gente? Eu tenho que analisar quais as características que tem nele para verificar qual que é. Lembra da reportagem? Ela podia ser narrativa, descritiva, expositiva, depende dos elementos que tem nela, certo? E aí, a aula de hoje, a gente tentou explicar um pouquinho sobre tipo textual, gênero, função, finalidade, característica. E aí, você compartilha para mim o que você achou. E a gente vai aprofundar isso cada dia um pouquinho mais nas próximas aulas, certo? Mônica, acabou nosso tempo. Que Foi um pena. prazer. Muito, muito Foi obrigada. ótimo. Obrigada, alunos. Até a próxima. E comenta lá no YouTube o que vocês acharam, certo? Beijos! Beijos.